Seguiremos então com nossas atividades da tarde. Teremos agora o próximo painel, cujo tema é a visão estratégica da sustentabilidade para o setor de concessão de rodovias. Para tanto, convidamos para mediar este painel o diretor-presidente da Infra S.A., senhor Jorge Bastos. É convidado também o diretor-presidente da Via Brasil BR 163, Ricardo Barra. Senhor Ricardo, na condição de mediador. Convidamos o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Felipe Queiroz. Também o especialista líder de operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Carissa Ribeiro. E convidamos ainda, completando este painel, o subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, senhor Clóvis Benevides. Senhoras e senhores, com a palavra, o moderador, senhor Ricardo Barra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês para a gente conversar um pouco sobre as estratégicas de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra muito ampla, né? Quando se fala de sustentabilidade, se fala em ambiental, social, de governança, enfim, uma série de aspectos que trazem um projeto, ser um projeto sustentável, as boas práticas, né, da governança também, trazendo também, agregando valor aos projetos. Mas aqui nós vamos falar um pouco do que veio por aí, né, a estratégia de como fazer. O que veio apoiado nos exemplos, nos resultados obtidos até aqui, como avançar nesses projetos. O que os órgãos aqui representados, a NTT, Infra, o Ministério dos Transportes, o BID, está vendo, né? Como que eles estão olhando para frente, como eles estão vendo o futuro vamos falar, dessa forma de tocar os projetos que veio para ficar. É inevitável, é inquestionável os resultados que a gente obteve até aqui, né? Eu presido uma empresa que se chama BR-63, Via Brasil BR-63. Nós estamos fazendo a concessão do trecho de Sinop a Birituba. E lá nós temos um bom exemplo de como podemos conviver um processo de concessão, uma concessão de rodovia, onde tem que conviver com vários atores locais, né? Lá a questão social, com os povos originários, nós temos lá um grande número de comunidades indígenas que vivem dentro da área de influência rodovia. Precisamos ter uma convivência harmônica com eles, nem falar pacífica, né? Vamos falar de harmônicas, né? Porque eles têm os interesses deles também. Temos a questão social, envolvendo lá todas as comunidades que vivem ao longo da rodovia, uma região do país bastante carente de uma série de coisas, né? A questão ambiental, nós estamos vendo o bioma amazônico, né, com todas as suas características, a preservação da fauna, a preservação da flora, a preservação das águas, né? Temos vários desafios pela frente. Estamos conseguindo fazer essa gestão de forma
harmônica e, ao mesmo tempo, positiva para todos esses atores. Então, é sinal que é possível, sim. É possível fazer. E hoje nós vamos conversar com os nossos convidados e eles vão mostrar ainda muito mais coisas que estão por vir. Ok? Bom, eu vou começar a minha pergunta pelo Clóvis. Ô Clóvis, como que o Ministério do Transporte está trabalhando atualmente para integrar a agenda de sustentabilidade nos planos de desenvolvimento nacional? Boa tarde a todos, meus colegas de painel. Faço na pessoa do meu amigo presidente Jorge Bastos, meu presidente mesmo, né? E a todos que participam do painel. Primeiro, a importância desse debate, o agradecimento à organização pelo convite e a reafirmação da atuação do Ministério integrada às suas diversas áreas. Vamos nos encontrar aqui nas nossas falas com a NTT e vamos nos encontrar também com a infra, com muita sinergia colocada na construção do reposicionamento do Ministério. E começar por esse argumento. O Ministério reposicionou-se na agenda de sustentabilidade. A primeira e a mais importante atitude foi reconhecer o tema como premissa na nossa atuação. Não há que se falar em sustentabilidade ou em pautas vinculadas ou derivadas do conceito de sustentabilidade sem considerar que o planejamento da infraestrutura prescinde desse olhar na sua fase inaugural. Então, o Ministério se vinculou às unidades setoriais do Plano Clima, por exemplo. A adaptação da infraestrutura é um grupo coordenado setorialmente pelo Ministério dos Transportes. O grupo de mitigação também é coordenado pelo Ministério, isso falando de uma visão vinculada aos grandes compromissos do Brasil. A referência do plano de taxonomia sustentável brasileira também coordenada por nós. E agora, na última perspectiva, os conceitos de economia verde que o Ministério da Fazenda tem construído, também na nossa perspectiva de atuação. Então, um reposicionamento institucional. O Ministério participa ativamente dessas mesas, participa ativamente desses debates, constrói insumos a partir dessa relação para incidir sobre os rumos do planejamento macro brasileiro, mas também fez um olhar para dentro. E um olhar que se divide em dois aspectos. Primeiro, enfrentar os desafios e os passivos a partir da conciliação. Primeiro compromisso, colocar todos os empreendimentos e as informações desses empreendimentos numa base única. E quem está participando da Bienal já ouviu falar de MIDAS, que é uma estratégia interna que o Ministério desenvolveu, um monitoramento integrado dos dados socioambientais, e trazer para esse debate, e aí falando de um recorte específico, que é a implementação do licenciamento, enquanto o nosso maior desafio de curto prazo, mesas de situação para que a gente pudesse, via acordos e via aprimoramento de estudos e de impactos efetivos desses empreendimentos na vida das comunidades, mas dos riscos vinculados aos contratos e aos compromisso das concessionárias, para que então a gente tivesse alguma previsibilidade. Para os projetos tocados pelo próprio Ministério, isso já tem maturidade com apontamento de soluções. No que se refere às rodovias e às ferrovias vinculadas a concessões, a gente agora coloca essa mesma análise na sala de situação, nas salas de situações, e começa então a avaliar todas as demandas e as entregas dos parceiros na mesma metodologia em que o Estado brasileiro avalia os seus próprios empreendimentos. Mas a gente foi além. Também criou portarias de incentivo, como as portarias que vinculam recursos específicos, uma portaria sobre participação social, fizemos a incidência no planejamento estratégico do Ministério, garantindo essa premissa da sustentabilidade como fator orientador do planejamento, e agora temos compromissos futuros
inclusive esse que para mim é absolutamente precioso, que é utilizar esse aprendizado todo desse primeiro ciclo da gestão do ministro Renan para que a gente constitua um novo instrumento que nós chamamos de Plano de Negócios Sustentáveis, nossa perspectiva de futuro para que previsibilidade garantida, experiência estruturada e precificação clara possam ser os orientadores das relações para o futuro, também considerando os aspectos econômicos das parcerias. Obrigado, Clóvis. É muito boa a sua explicação, trazendo aí novidades para a gente aí dentro até uma retroanálise, né, de tudo que já foi feito até agora. Agora minha pergunta é para o Felipe Queiroz, da NTT. Felipe. A pergunta é a seguinte: na versão da NTT, quais são os principais pilares da visão estratégica de sustentabilidade para o setor de rodovias? Boa tarde, Barra. Boa tarde a todas e todos que nos assistem, meus colegas de painel, Carissa, Dr. Jorge, Dr. Clóvis. Manifestar aqui a nossa alegria de estar num evento tão grande, tão importante, a Bienal da BCR, para discutir esse tema que, na nossa perspectiva, como o próprio título do painel fala, é estratégico. Eu furei um pouco o protocolo e preparei poucos slides, porque eu acho que o tema vale. Pedi para o pessoal me ajudar, já está projetado. Para falar o seguinte, eu acho que o Barra foi muito feliz no início da fala dele, quando ele trouxe que sustentabilidade é um tema completamente amplo. Então, se a gente for pensar em sustentabilidade lato sensu, a gente está falando não só do aspecto ambiental, social e governança, né, que é traduzido recentemente pelas 3 letras de ESG, mas também da perenidade, da consistência, dos investimentos, das políticas no tempo. Mais recentemente, do ponto de vista técnico, olhando aspectos relativos à taxonomia, a gente tem um termo que é resiliência para isso. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a sustentabilidade está dentro de um contexto institucional que, para perdurar no tempo, ela precisa ser construída por meio de parcerias. E esse primeiro slide, o que ele tem de informação preciosa é a logo do Ministério, a logo da NTT e da Infra, porque nenhuma instituição, assim, bem como a BCR poderia estar aqui, todas as concessionárias, nenhuma dessas instituições, ninguém vai fazer nada relevante sozinho. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Talvez até faça num famoso voo de galinha ali, mas a coisa não se sustenta no tempo, por uma série de razões. Porque não foi construída a partir de múltiplas visões, a governança talvez seja frágil, e uma série de coisas nesse sentido. Então, eu vou abrir um pouco aqui na minha fala a visão para esse olhar mais amplo da sustentabilidade, para onde eu tenho que apontar para passar isso aqui. Quem é que me ajuda? Eu juro que tem mais slide para frente. Para cá? Para lá? Aí, foi. Ótimo. Então, o primeiro ponto é falar que a gente não faz infraestrutura por fazer. A gente está aqui num fórum técnico, né? Eu até costumo brincar que tem gente que é viciada em projetar e fazer cálculo estrutural de obra de arte especial. Tem os mais viciados... obrigado. Tem os mais viciados ali que adoram aquele cheiro de CBUQ quando sai da usina de asfalto. Mas a gente não faz infraestrutura para fazer. A gente não conecta uma cidade com a outra porque a rodovia é o tema principal ou é a questão principal. A gente faz infraestrutura porque a infraestrutura é indutora de desenvolvimento por uma série de razões. A economia, a infraestrutura tem uma visão de duplo efeito. Né? No primeiro momento, ela induz demanda, porque aquece toda a cadeia produtiva, e depois aumenta a produtividade da economia. E aumentar a produtividade da economia é o que vai fazer o Brasil se encontrar em indicadores socioeconômicos no mesmo patamar que Brasil e China, do que China e Estados Unidos, quando a gente olha ali a interseção desse diagrama. Esse é um gráfico, não é nosso, a gente usa ele, pelo menos eu o conheci por meio do professor Carlos Braga, da Fundação Dom Cabral, e o que está dito aí é basicamente que se você pegar países com economia relevante, né, com PIB expressivo, com demanda doméstica, ou seja, com população grande e com território, que significa, enfim, ofertas, poucas restrições ao desenvolvimento, você estaria vocacionado a crescer, a ter a prosperidade do ponto de vista socioeconômico, mas isso prescinde de alguns outros aspectos, e um deles é a gente ter produtividade na economia, agregar valor aos nossos produtos, serviços, atividades de maneira sustentável, para a gente fazer remissão aqui ao tema do evento. E talvez um dos pontos principais que falte ao Brasil para ele se encontrar com China, Estados Unidos e outros indicadores é a infraestrutura.
Então é sabido, a gente tem um gap de infraestrutura enorme, o Brasil já está investindo cerca de 4%, 5% do PIB em infraestrutura, investe menos de 2%, deveria investir isso 5%, 6% talvez nos próximos 20 anos para suprir o gap de infraestrutura. Então quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que falar na infraestrutura nessa perspectiva. Então os investimentos passam por uma série de questões, inclusive a agenda de sustentabilidade agora, estrito senso, que é a pauta aqui do evento, mas para esse fim. Ela não é um fim em si mesmo. Então a gente precisa ter isso no horizonte e a NTT tem isso muito claro na sua atividade. Quando a gente olha o PAC Transportes, 280 bilhões, ordem de grandeza, de investimento, 201 via PPP e concessão, que a NTT, junto com o Ministério e Infra-SA, administram. Então, é via PPP e concessão que hoje está planejado o futuro da infraestrutura nacional que vai fazer o Brasil se encontrar com aqueles países ali do ponto de vista de indicadores socioeconômicos. E aí, como é que a NTT então organizou isso dentro de casa? A gente revisou a nossa estratégia, a gente tem um mapa 2024-30, para fazer de novo uma aderência à palavra estratégia que aparece no evento, e a gente tem uma série de indicadores ali, e um deles é a aderência dos nossos objetivos estratégicos aos ODS. Então, para quem conhece um pouco essa identidade visual dos ODS, vai ler aí, eu sei que a fonte está pequena, mas aquelas bolinhas são os nossos 17 ODS. E para cada um dos nossos objetivos estratégicos, a gente está em conclusão essa fase de aderência. Esse era um ponto que eu queria destacar, então isso faz parte hoje da visão, da estratégia da agência, a conexão com a Agenda 2030. A palavra sustentabilidade aparece ali nos valores da agência, isso não aparecia antes desse mapa estratégico. E o último destaque que eu queria fazer nessa lâmina é ali em pessoas e recursos. Para quem está acostumado com o balanço scorecard tradicional, ele em geral é organizado na vertical, né? Você de baixo para cima vai agregando valor para entregar a missão e a visão final, que é para a sociedade, no nosso caso, mas aqui ele está organizado da esquerda para a direita, numa espécie de onda, e ali em pessoas e recursos, vocês, não sei se todos vão conseguir ler, mas no segundo objetivo ali, está aprimorar o clima organizacional, reconhecendo a diversidade, valorizando pessoas. Né? Então esse é um valor da agência, e do ponto de vista estratégico, isso é muito relevante. Ontem a Cristina da CCR falou num painel sobre tecnologia, acho que a pergunta para ela foi mais ou menos no seguinte sentido. Daqui 2 anos, na próxima Bienal, sobre qual tecnologia a gente vai estar falando? Na sua visão, o que vai ser importante daqui 2 anos? E ela disse, pessoas, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas e sobre processos. Então aqui é a mesma tônica, é sobre pessoas, é sobre mudança de cultura e sobre mudança de processo, e isso parte por uma visão clara e organizada, estruturada por meio de uma estratégia institucional, e é isso que eu separei para contar para vocês sobre a visão da agência. É óbvio que isso está conectado com as políticas e diretrizes de políticas públicas do Ministério e do governo federal como um todo, que colocou o tema como prioridade. Se a gente olhar o PAC tem a palavra sustentabilidade no seu título também, por isso que a agência se organizou nesse sentido. E aqui algumas poucas ações que a gente já vem empreendendo, então numa perspectiva parecida com o que o Clóvis fez, né, falando um balanço, e mais para frente a gente vai fazer um radar do que vem adiante. Então, do ponto de vista de balanço, a gente acabou de aprovar o nosso inventário de emissões através do GHG Protocol. A gente ganhou a categoria prata. A diferença da prata para o ouro é você ter uma opinião, uma terceira opinião, né? Tem uma certificação do inventário, a gente fez in-house, então a gente não tem essa terceira opinião, mas a gente fez de acordo com o que apregoa o GHG Protocol, e a gente tem agora um plano para descarbonização das atividades internas da agência. Né? Então essa é a visão estratégica, a gente precisa mudar a cultura a começar por dentro da nossa casa. E aí algumas questões que o Clóvis já citou, a agência participa, sob coordenação do Ministério, não vou repetir, mas são essas portarias, esses colegiados que endereçam e discutem o tema no âmbito do governo federal. E aí o que vem adiante? Aqui eu acho que a notícia se conecta mais com o painel. A gente tem na nossa agenda regulatória 2 iniciativas, uma delas e a principal que eu vou me ater aqui, mas é ISD no contrato de concessão, a gente está chamando de plano de sustentabilidade. Estava em audiência pública, a audiência pública se encerrou dia 25 de julho agora, e basicamente o que está dito lá é que a gente tem uma visão estratégica de criar incentivos para a agenda de sustentabilidade por meio de uma regulação responsiva. Então a gente fez uma análise de impacto regulatório e entendeu que a gente já tem de obrigações no contrato, numa perspectiva clássica de comando e controle da regulação,
é suficiente para o que está aí hoje, mas os próximos passos a gente deve fazer por uma série de razões, externalidades que o aprimoramento da regulação pedem, por meio de uma regulação responsiva através de incentivos. E nessa linha, o que está sendo proposto é a evolução do índice de desempenho ambiental, que já existe hoje, desde 2019 na agência, uma experiência que começou na ANTAC, a NTT acolheu na sua regulação, migrando isso para o índice de desenvolvimento sustentável, que é basicamente algumas categorias, são 9 padrões de desempenho sustentáveis, todos ligados aos protocolos do Equador. A gente tem 8 que já estavam nos nossos contratos modelados pelo OFC, o braço de estruturação de projetos do Banco Mundial, e tem um 9º que é o de resiliência, que antes figurava dentro do padrão de desempenho 4, a gente tirou de lá e deu um destaque para ele especial, haja vista a relevância do tema, ainda mais depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a ideia é que a gente coloque, na lógica do RCR, eu acho que muitos aqui conhecem o Regulamento de Construção Rodoviária, que é uma série, é um volume de 5 edições, 5 normas que funcionam por adesão. Então, o contrato que quiser migrar do ponto de vista de regulação os seus dispositivos pode aderir ao RCR e se valer de uma regulação mais moderna. Aqui a lógica é a mesma. Então tem uma regulação com incentivos, não é obrigatório, não é unilateral, é comando e controle, é por adesão, algo que faça sentido. E tem 2 instrumentos muito relevantes e poderosos, 2 alavancas financeiras aqui, que o Clóvis em alguma medida já tocou nelas. Primeiro a portaria 622, que coloca a obrigação de nos novos contratos a gente modelar, e isso vai ser muito bem feito lá pela InfraSA, sob coordenação do Dr. Jorge Basso, no mínimo 1% na tarifa para investimento e sustentabilidade. Então, o que a gente quer fazer é uma migração dos contratos anteriores a essa data, que não tem isso, por adesão, para que eles possam ter no mínimo 1%, ou eventualmente até mais que isso, para fazer frente às demandas e agenda de sustentabilidade. E por último, eu nunca lembro o número da portaria de debêntures, acho que é 693, mas enfim, são menos relevantes. Todos aqui acho que acompanham, a gente teve uma nova lei sobre debêntures, um decreto que regulamentou em uma portaria, e a portaria faz remissão à regulação da agência, dizendo que para a rodovia, a agência vai indicar quais são os contratos e os ativos que estão aderentes à agenda de sustentabilidade estarão habilitados para emitir debêntures com os benefícios tributários que as debêntures trazem. Então vejam, o que eu estou querendo dizer aqui, já para não me alongar muito, é que a gente tem 2 instrumentos poderosos, que do lado da receita a gente incrementa a receita por meio de acréscimo na tarifa, e do lado da despesa a gente diminui o custo de capital por meio de um instrumento de financiamento mais barato. Então essas são as 2 principais alavancas financeiras, tem uma série de outras coisas, mas isso é o principal nessa regulação, e quem tiver curiosidade, quiser acompanhar, a gente faz o convite para que esteja atento, porque o próximo passo aqui é que a gente transforme isso em realidade por meio de sandbox regulatórios, de contratos que comecem a migrar para esse novo regime regulatório, para que a gente possa fazer o ajuste fino desses números e contas e, por fim, em definitivo, fazer aditivo aos contratos com novas obrigações ligadas à agenda de sustentabilidade. Tem ali no canto esquerdo ainda IS de cargas, a gente tem ainda na agenda regulatória um estudo para incentivar a descarbonização do transporte rodoviário de cargas, que é um tema que a agência regula e fiscaliza também. Isso está sendo capitaneado pela InfraSA, está aqui o Marcelo Vinô, que é um dos líderes junto com a Senatran e o Ministério dos Transportes nessa agenda. E aí, prometo que esse é o último slide. O que vem pela frente, então, numa perspectiva de balanço? A gente conversava ontem, o Clóvis, a Elizabeth da Infra, que está aqui também, a gente bateu um papo sobre isso, e a turma do BID, Carissa, estava lá ontem, Reinaldo, Pablo. A gente tem uma jornada estratégica até a COP30 no Brasil, em Belém, ano que vem. Então a gente tem uma série de eventos, não vou cansar vocês lendo todos, mas os principais, a gente tem agora dia 5 e 6 de setembro na agência um evento sobre sustentabilidade e tecnologia, que é para discutir como que avança nessa implementação. Tem um curso em outubro em Portugal, que é uma parceria com a Brasil Export, um curso executivo de 40 horas na Nova, com a Escola de Negócio de Portugal, sobre sustentabilidade, que é um dos braços, um dos pilares da nossa estratégia. A gente tem o primeiro ano, o Dia da Consciência Negra, como feriado nacional, então a agência já fez um evento nos outros anos e vai repetir esse ano. Temos a Copa esse ano, Azerbaijão. Temos alguns eventos, e vou destacar aqui algo que o Ministério está capitaneando. O ministro Renan deu essa notícia essa semana ou semana passada, né, Clóvis, lá em São Paulo. Então eu não estou aqui dando spoiler na frente das autoridades superiores, mas para colocar no radar de vocês, abril do ano que vem, o Brasil vai recepcionar o evento do ITF, que é o International Transportation Forum, braço da OCDE.
o evento regional. Costumeiramente a OCDE faz seu summit global em maio em Leipzig, na Alemanha, e faz antes os seus encontros regionais. Então o Brasil pela primeira vez vai sediar um encontro regional ano que vem, em abril. O BID está liderando também essa iniciativa, junto com o Ministério, Itamaraty. E a gente acha que isso é um avanço muito relevante porque a discussão nos fóruns multilaterais é sobre sustentabilidade e o Brasil vai ter materialidade para mostrar nesse sentido. E tem ainda o evento do CDRI, que é um fórum multilateral que trata mais sobre resiliência da infraestrutura, e também o Brasil vai sediar esse evento ano que vem, em abril, e por fim a COP ano que vem. Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem materialidade, tem uma proposta para colocar na praça e para rodar, e tem uma série de eventos com uma visão clara e estratégica, liderada pelo Ministério, em parceria com o InfraSA e as outras instituições. A gente tem uma cooperação com a BCR, para chegar na COP do ano que vem, com o setor de transportes, que a gente está falando sobre rodovia, mas inclua nessas estratégias também ferrovias, liderando e mostrando qual é a sua contribuição para a Agenda 2030. Então, eram esses slides que eu separei aqui para essa primeira pergunta. Eu peço desculpa por ter me alongado um pouco, mas a gente que é entusiasta do tema acaba se arvorando em cima de alguns aspectos que a gente julga importante. E fica aqui o convite para que vocês acompanhem a jornada, participem conosco. É essa a visão da agência, acho que ninguém faz nada sozinho. Essa é uma construção coletiva e precisa de estruturação e estratégia. É isso que, sobre coordenação do Ministério dos Transportes, a gente tem feito lá. Obrigado. Obrigado, Felipe. Bem representativa aí as suas contribuições. Vou passar a palavra agora para o Jorge Bastos. Jorge, como a InfraSA está trabalhando para desenvolver os projetos de infraestrutura mais sustentáveis e resilientes? Primeiro, boa tarde a todas e a todos aí. Eu quero cumprimentar o Barra pela condução aí como mediador e pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente lá da 163. Cumprimentar o meu querido amigo Felipe Queiroz, diretor da NTT, o Clóvis Benevides, subsecretário de Sustentabilidade do Ministério do Transporte, a Carissa Ribeiro, do BID, que a gente tem trabalhado juntos aí nos processos. A Infra, ela tem um compromisso com a sustentabilidade. Os projetos desenvolvidos pela empresa, nesse ciclo de concessões, seguem a política do Ministério do Transporte. Eu sempre falo que a Infra SA, eu até ia pedir só para passar aí, tem um videozinho da Infra aí para quem não conhece a Infra SA, para poder colocar. A InfraSA tem a missão de aprimorar a infraestrutura logística do Brasil e, com isso, melhorar a vida das pessoas. Vinculada ao Ministério dos Transportes, a empresa é responsável pelo planejamento, desenvolvimento de projetos, engenharia ferroviária e inovação para o setor de transportes. O trabalho desenvolvido pela empresa amplia a eficiência da alocação dos recursos públicos ou privados destinados à infraestrutura para integrar e aumentar a competitividade do país. Para isso, a InfraSA conta com uma equipe especializada de técnicos e um centro de inteligência que reúne dados e informações de todos os segmentos que envolvem a logística brasileira. A empresa oferece ainda serviços para o mercado, estados e municípios interessados em desenvolver a rede logística. Esta é a InfraSA, empresa que contribui diretamente para a modernização, segurança, integração e sustentabilidade da infraestrutura brasileira. Bom, uma apresentação pequena do que é a Infra, né? Como eu estava falando, a gente segue a política do Ministério do Transporte. E como bem o Clóvis falou, teve uma mudança de rumo quando o ministro Renan assume o Ministério do Transporte, que ele se debruça inteiramente na sustentabilidade dos projetos. E para isso traz o Clóvis, que é uma pessoa que tem uma capacidade tremenda de diálogo
conseguiu destravar vários processos. Então, a gente tem caminhado com a orientação do Clóvis, do ministro, para que a gente faça os projetos de trás para frente. Então, quer dizer, a gente primeiro vê a característica do projeto, se ele é sustentável, se ele tem as condições todas para serem desenvolvidas. Daí em diante a gente segue no projeto. Porque não adianta a gente querer fazer, como eu falo assim, dar murro em ponta de faca. Fazer projetos que são inviáveis em termos de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala vamos lá, ele está falando de ferrovia, mas estamos falando de rodovia, mas estamos falando de sustentabilidade do modo geral. No caso lá, que é um paralelo ao seu, da Ferrogrão, a Ferrogrão é um projeto excelente, mas ela precisa primeiro ter a licença ambiental para a gente poder fazer. Porque não adianta a gente ficar na utopia que a gente vai licenciar, vai fazer a concessão da Ferrogrão sem ter a licença dela. Então, eu acho que esse é o princípio que norteia toda a nossa equipe. Nós vamos primeiro cuidar da sustentabilidade, ver se o projeto é viável, para aí sim seguir adiante. Porque mesmo em termos de concessões, quando a gente começa, eu me lembro, a gente tinha um problema na Serra do Cafezal, que era fundamental que esse projeto saísse, né? Mortes aconteciam diariamente na rodovia e não saía o projeto, que deveria ter sido feito antes, né? Você, antes de botar ele, você deveria ter tirado a licença ambiental, mas não foi feito. E depois isso gerou um impacto tremendo que depois conseguiu ser revertido, mas levou quase 10 anos para tirar a licença. Quando isso tem que ser visto antes de você botar o projeto em licitação ou botar em voga, é importante que você tenha um projeto sustentável. Aí sim você atrai mais investidores, atrai com mais segurança quem vai participar desses leilões. E é isso que a Infra tem como orientação do Ministério, como orientação do ministro Renan, como orientação do Dr. Clóvis, que cuida dessa parte ambiental no Ministério. A gente tem seguido essa orientação. E a outra que eu tenho que colocar para vocês é que no Plano Nacional de Logística, o qual a Infra é responsável pela elaboração dele, tem um painel exclusivo de sustentabilidade para esses projetos. Então, a gente vai tratar da logística até 2050, junto com a sustentabilidade desses projetos, para que eles não sejam utópicos, então que a gente consiga desenvolvê-los da melhor maneira possível. É assim que a gente tem trabalhado em cima da sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, Jorge. Agora a minha pergunta vai para a Cariza. Cariza, nós estivemos conversando aqui um pouquinho antes, falando para você sobre as vantagens, né, que a concessão traz para os municípios, através dos próprios tributos municipais. Um exemplo lá da 163, do município de Novo Progresso, no Pará, o prefeito está construindo um hospital com dinheiro do ISS. Né? Isso é prova cabal a concessão chegando e trazendo a melhoria da vida da população como um todo. E eu então gostaria de fazer aqui uma pergunta para você. Quais os critérios que o BID utiliza na avaliação da sustentabilidade de projetos de infraestrutura no momento de oferecer financiamentos? Obrigada, Ricardo. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que eu vejo a Bienal avançando. Eu tive a oportunidade de participar das primeiras reuniões da BCR. E aí, vendo esse evento e tendo no título sustentabilidade. Então, sim, eu quero parabenizar os organizadores, porque isso realmente é uma evolução. A gente sempre bateu na tecla sobre sustentabilidade, né? E eu acho que hoje a gente traz casos concretos de evolução. Então, eu acho que, primeiro, agradecer e dar boa tarde a todos. Segundo, esse painel é excelente. Né? É tão bom ficar por último, e eu pedi o Ricardo para ficar por último, porque eu falo assim, olha, deixa os professores falar e eu só coloco o ponto final. Então é muito interessante escutar também essa evolução, tanto de política pública, que não é fácil,
a gente sabe disso, mas também da evolução de critérios para investimento. Então, agradeço meus panelistas pela classe, né, pela aula. Bem, o banco ele já vem trabalhando em sustentabilidade há muitos anos. A gente, desde de 2015, a gente já participa não prestatário, mas do grupo de trabalho da ONU. Então, a gente tem o nosso critério, a gente tem a nossa política interna, então todos os nossos projetos, eles têm sim que aderir a um critério internacional. Essa nossa política de ESG, ela é compartilhada com os outros multilaterais, então independente se você fala com o BID, com o Banco Mundial, com o Banco Asiático, a AFC, todo mundo compartilha da mesma política, então é uma política que ele tem muito estudo de caso e muita a gente fala pilotagem, né? muito trabalho de massa crítica para realmente trazer para os nossos prestatários. Então, para aqueles que não sabem, o BID, nós somos 48 países, o Brasil é dono também do BID, então a gente é uma cooperação onde todos os países absorvem tanto da parte financeira como também da parte de conhecimento. Já foi falado aqui do PAC, eu acho que essa evolução de trazer um sistema, né, sustentável, ele dá essa madureza, desculpa o espanhol, mas dá essa consistência em termos de responsabilidade, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, na questão de concessão, a questão jurídica. Então você dá essa consistência falando o seguinte: olha, a rede brasileira é uma rede que hoje ela está sendo vista como um sistema. O próprio Jorge falou um pouco sobre isso. Transporte tem que ser visto como um tema plural. Ele não é simplesmente só a rodovia, só a ferrovia, só a parte ambiental, só a parte social. Ele realmente tem que ser vista como uma questão sistêmica, diversa. Então também eu queria fazer um parênteses a todas as mulheres que estão aqui. Eu acho que também é uma evolução do evento, é trazer também essa diversidade de opinião. Por quê? Porque, de novo, o transporte tem que ser plural. Bem, falando do BID, a gente já vem, como eu havia comentado, trabalhando nessa pauta há muitos anos. E o Brasil, claro, pela dimensão, pela necessidade e a demanda de recursos, é um país que a gente, eu brinco, é um grande laboratório. A gente tem a oportunidade de fazer vários laboratórios aqui. Então hoje, a gente tem várias linhas verdes, e essas linhas verdes, o que ela olha? Além da política que está adequada a que o Brasil está fazendo, as ODS, a gente tem também indicadores que a gente testa, aprova e monitora. E isso, o monitoramento desses indicadores é extremamente importante. O Felipe falou do inventário de emissões, isso é um dos requisitos que a gente olha. Por que isso é importante do lado público? Porque o lado privado, os bancos, é o que eles vão estar olhando, porque banco significa risco. Risco reputacional, risco de demanda, risco de não pagamento, então o banco vai olhar isso. Então, o lado público, eu acho que já falou muito bem. O lado privado, a gente precisa desses indicadores bem consolidados para poder trazer áreas de financiamento. Então, como eu falei, o banco público ele trabalha muito com os parceiros. Colaboração é outro elemento super importante nesse diálogo. E o privado vai olhar o que disso está se materializando nos projetos. E a gente, através de linhas de crédito, também vem ajudando o privado a desenvolver várias certificações, uma delas é a taxonomia, então a gente também apoia o governo brasileiro na taxonomia de rodovias, o que realmente traz, como eu vou falar de novo, pode ser, né, repetitivo, mas essa evolução da área. E isso é muito importante para que as empresas privadas também comecem a trabalhar o plano de negócio associado a isso. Eu brinquei agora mais cedo com o Ricardo, falando assim, falar de rodovia para rodoviária é muito fácil. Eu quero saber falar de rodovia para uma pessoa que não entende de rodovia e que aprova isso. Né? Eu falo assim, a área ambiental ela é muito vocal. A partir do momento que a gente traz esse pessoal para discutir a mesa e realmente trazer desenvolvimento associado a transporte, rodovia, material, serviço, tecnologia, é onde a gente está evoluindo. E eu acho que isso a NTT vem trazendo, a InfraSA, o Ministério vem iniciando esse processo. A gente tem que ser um pouco mais, e aqui é uma provocação, a gente tem que ser um pouco mais ambicioso, porque o sistema financeiro está avançando muito.
nos indicadores e no monitoramento disso. Então, hoje a gente fala, investimento é um jargão que todo mundo vai escutar. Investimento tem, mas hoje o investimento ele é monitorado, ele sabe muito bem o que ele quer, ele vai olhar o investimento a longo prazo e ele vai olhar a qualidade daquele serviço. Então é um pouco reunindo todo o que foi falado aqui, colocado numa caixinha e falar assim, bem, eu como serviço público, onde eu estou e onde está faltando. E eu como setor privado, o que eu posso absorver disso para isso ser um grande potencial de ir no mercado internacional. Ou trazendo através de multilateral, ou trazendo através de capital de debêntures. Você tem uma gama, o menu é enorme. Então o grande desafio é a gente tentar canalizar para aquilo que precisa. E aí, para terminar um pouco a minha fala e dar a oportunidade para a gente conversar um pouco mais, eu falo, a gente tem que dividir material, né, material, a gente tem que saber serviço, a gente tem que pensar em planejamento, talvez o planejamento seja o primeiro, né? A gente tem que pensar em qual a evolução do usuário, foi que falado aqui também, que a CCR falou. Então, tudo isso está em dinâmica. E aí, como a gente pode absorver cada uma dessas caixinhas e ver o que tem de sustentável para o mercado financeiro. Então, o BID um pouco olha isso. A gente falou também da questão de desenvolvimento de talento. Existe uma teoria hoje no mundo de engenharia que chama engenharia de transição. Não sei se vocês já escutaram isso. A própria engenharia ela tem que passar por essa transição. Hoje, se você vai em qualquer universidade do Brasil, se fala de sustentabilidade numa cadeira, mas onde está esse desenvolvimento, essa engenharia de transição do concreto, do pavimento? Então, essa engenharia, a Inglaterra está desenvolvendo esse novo conceito, então a gente também vai começar a absorver essa nova visão da engenharia. Então, também um desafio os meus colegas também é olhar um pouco pelo talento. Eu comentei com o Ricardo, falei assim, eu acho muito importante a capacitação, ela é fundamental para essa transição, porque transporte não é unilateral, ele é plural. A gente precisa trazer pessoas com visões diferentes para ajudar a fomentar essa transição. Então eu paro por aqui. Ricardo, devolvo a palavra a você e aí estou à disposição. Obrigado, Carolina. Bom, é perceptível, né, que o assunto é bastante palpitante, é bastante interessante, mas infelizmente nós temos nosso tempo aqui restrito, né? Já recebi aqui um cartão amarelo aqui da organização, né, que nós estamos com o tempo já um pouco estourado. Então eu vou devolver a palavra na mesma ordem aos nossos convidados para as considerações finais. Pois não, Clóvis? De maneira muito objetiva e muito clara. A gente passou pelo processo de reposicionamento institucional e criou as condições para avançar. Novas portarias, novas estratégias, governança a partir dos comitês e de tudo aquilo que o Ministério organizou e a perspectiva de premissa, de ter uma pergunta sempre no ar e ter sempre um compromisso com o desafio. Sustentabilidade não é fim em si mesmo, é uma nova forma, é um novo olhar, é um novo conceito orientador para empreender. Segundo, os eventos da próxima rodada, do próximo ano, eles legitimam essa primeira fase da atuação. O nosso evento com o ITF, o evento com o CDRI, também teremos um grupo específico de infraestrutura de transporte e sustentabilidade nos BRICS, que o Brasil também assume no ano próximo, e a inquietação que está posta para a próxima etapa, plano de negócios sustentáveis. Sobretudo para o setor de rodovia, é preciso precificar riscos, precificar custos, encontrar modelagens adequadas para fazer frente aos fenômenos, mas, sobretudo, pactuações e contratualizações que mantenham de pé, do ponto de vista da governança, mas também da financiabilidade, aqueles empreendimentos e as transformações que nós pretendemos fazer. O plano de negócios sustentáveis, que é transformar todos os desafios em oportunidades e dividir as responsabilidades do que é indução da política pública e daquilo que é passível de pactuação e como mensurar de maneira objetiva, real, clara, os resultados e os impactos disso, é o desafio da próxima etapa de atuação do Ministério. Muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Obrigado, Clóvis.
Agora, Felipe, as suas considerações finais, por favor. Obrigado mais uma vez. Primeiro eu vou fazer um convite antes das considerações finais. Aqui, ao final do painel a gente vai assinar uma cooperação com o Observatório Social de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável. Está aqui o Carlos Nascimento e o Daniel Keller representando. É uma iniciativa da agência junto com a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo e University College of London também, que tem a ver com como que a gente constrói informações e indicadores que o Clóvis trouxe para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Isso conecta com o conceito que eu falei no início da minha primeira fala, que é cooperação. Então a agência está sempre aberta, está cooperando com o BID, com diversas instituições para que a gente possa entregar de fato uma infraestrutura sustentável. Uma outra observação, acho que essa Bienal é a primeira, salvo engano, que tem 50% de participação de mulheres e de homens nos painéis, e aí eu estava muito curioso que vocês observarem o painel ao lado aqui, está mais cheio que o nosso e são só mulheres painelistas. Eu falei assim, pô, eu tenho certeza que não é o fato de ser mulheres, elas são competentes também, mas eu achei pitoresco quando a Carissa comentou e eu estava olhando para lá e eu reparei nisso. Então, observem que de fato já tem efetividade, né? Não é só discurso. E por fim, o papel da agência nisso tudo é ser uma plataforma. Então a visão do governo 4.0, uma visão moderna, é da gente atuar como plataforma. Então um convite que fica aqui é para que vocês se conectem com as ações e a jornada que está sendo capitaneada pelo Ministério, junto com as suas vinculadas. A gente tem uma oportunidade de construir... Continua funcionando aqui? A gente tem a oportunidade de construir iniciativas que vão entregar resultados com materialidade nessa jornada que a gente mostrou há pouco. Então a gente criou bases regulatórias, parcerias como essa que a gente vai assinar aqui. Temos parcerias com o BID, com as instituições, para que as coisas aconteçam. E isso deve começar a partir de setembro. Bienal está aqui o Marco, eu falei mais cedo, acho que você ainda não estava, queria parabenizar pela ousadia de colocar sustentabilidade no tema, pela parceria da construção da agenda e dizer que a gente tem evangelizado por aí. Ontem eu estava aqui no coquetel falando com todo mundo, né, com o pessoal até a INTF estava aqui, o Davi Barreto. Vamos para a prática, vamos fazer projeto piloto. A gente tem condições de fazer e tem como endereçar o custo disso. Porque a pergunta que não se calava sempre era, tá, mas quem paga a conta? Então hoje, por iniciativa do Ministério, a gente tem 2 instrumentos que ajudam a pagar a conta. Então é hora da gente, de fato, entregar um resultado para o país, para que a gente possa fazer o Brasil se encontrar ali com aqueles países que estão na interseção dos conjuntos do ponto de vista de indicadores socioeconômicos. Então era isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Mais uma vez agradecer pelo convite, o Marco, Barra, parabenizar pela condição e dizer que a jornada está na metade, né? Não começou agora, mas tem muita coisa ainda para vir e acompanhe a gente, participe. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Jorge, por favor, as suas considerações finais. Mais uma vez aí, agradecer a toda a organização desse evento. Cada ano fica melhor, fica mais grandioso, né? A BCR vem fazendo um trabalho excelente com essa discussão. Acho que é fundamental a gente estar dialogando com todos a respeito de todos os temas, e sustentabilidade é um tema que hoje está muito em voga. Eu também convido, já que o Felipe falou, a conhecer o nosso observatório. Nosso observatório talvez, quem não conhece o observatório tem que ver, porque lá você tem, é grandioso. É um tema assim, o observatório da InfraSA, ela tem... eu convido os senhores para conhecerem, está aqui a responsável pelo observatório, está ali sentadinha ali, e ela só balançando a cabeça quando eu falo do observatório, né? Realmente é gratificante a gente ter, e tem publicações que vocês podem ter de tudo, de sustentabilidade, de tudo que você tem de sustentabilidade está no observatório. Então eu convido os senhores para conhecerem o observatório da IFRA. E conhecer também nosso projeto que nós estamos desenvolvendo junto com a NTT, que é do Carbono Zero, né, Marcelo? Que você vem tocando aí. Está lá junto com o Clóvis, o ministro deve, por esses dias, aí, assinar, e a gente vai ter olha, estou aqui, o nosso mestre, condutor disso tudo aqui, está ali, o nosso presidente da BCR. Parabéns mais uma vez, viu? Então, a gente está
com esse do carbono zero, vai ser também assinado nos próximos dias e vai ser uma grande vitória de todo o Ministério. Mais uma vez, obrigado aos meus companheiros de painel. Foi uma grata tarde da gente participar e discutir sobre esse assunto. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, Jorge. Carissa, por favor. Obrigada. Jorge, o BID é acho que um dos maiores consumidores do observatório, a gente acompanhou e tem o selo nosso de qualidade também. A gente é um usuário assíduo aí, porque é o que faz também a gente, como eu falei, o monitoramento é muito importante. Você materializar tudo que a gente vem falando aqui, eu acho que o Felipe também falou, colaboração. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, a gente coloca o grupo BID, né? Eu acho que vocês conhecem muito o lado público, mas o lado privado também tem avançado nessa agenda muito. A gente além de criar, ser um pouco mais flexível e criar condições, a gente traz um valor agregado de conhecimento do terreno. Eu acho que isso, poucos multilaterais têm uma equipe no terreno que conhece a cultura. Eu falo, transporte é uma questão, não é só de infra dura, mas tem a parte soft que é cultural. Então isso é extremamente importante, é um valor agregado do grupo BID nesse sentido. Por exemplo, o Fundo Clima é um fundo que a gente vem trabalhando com o Ministério, a gente tem um EcoInvest aí também sendo a grande bola da vez para o nosso hedge cambial. Então, são instrumentos demandados por vocês. Então, aqui eu abro a porta do grupo BID para vocês conhecerem. Nunca vou esquecer, sendo professor, eu nunca vou esquecer de falar de capacitação. O mundo é tão dinâmico, capacitação é fundamental. Ter recurso para planejamento, para observatório, para dados, isso é que faz a diferença. Isso é que vai nos colocar de forma singular no desenvolvimento. Sem isso, a gente não consegue evoluir. A gente está fazendo um trabalho no MDIC para ver como o Brasil entra na OCDE. Já tem 3 anos que a gente está tentando fazer isso. Isso é uma evolução. Esse material que foi falado aqui, ele já está dentro desse plano da OCDE, onde o BID também vem participando. Então, de novo, plano de negócio, interface com outras iniciativas, né? A gente falou do trabalho que o Carlos vem fazendo no MBA de PPP, tem também um de ESG. Então, absorva esse conhecimento, que eu acho que isso é o que vai trazer o próximo ciclo um pouco mais suave para a gente, como técnicos e também como usuários, né? Então, eu deixo aqui a mensagem do grupo BID, estamos abertos a essa evolução. Nos demande para a gente poder acompanhar e ser parceiros, como a gente já vem fazendo. Obrigada. Obrigado, Carissa. Bom, pessoal, aqui a gente vai encerrando o nosso painel e só como fechamento, se o presidente me permite, como membro, do Conselho Diretor da BCR, eu queria dizer ao senhor o seguinte: o mercado está ávido de bons projetos, projetos sustentáveis, projetos rentáveis, projetos que façam o país crescer. E nós, como investidores em rodovias, estamos prontos para receber e apostar no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu vou quebrar o protocolo aqui para pedir que vocês acompanhem a assinatura do acordo. A BCR também faz parte, junto com o Observatório, que a gente não desmobilize, porque tem alguns momentos aqui de falas importantes também. Então, desculpa a barra quebrar o protocolo, mas acho que é importante aqui a participação da audiência. Agradecemos ao mediador, bem como a todos os painelistas deste último painel, a visão estratégica de sustentabilidade para o setor de concessões de rodovias. Dentro desta temática, é fundamental que também se tenham iniciativas concretas para que permitam entender melhor como a sustentabilidade está sendo implementada nas concessões rodoviárias e seus reais impactos na sociedade. E hoje, no encerramento deste painel, temos uma ótima notícia neste sentido.
Neste momento, teremos o anúncio de importantes parcerias no âmbito do Observatório Social da Infraestrutura Sustentável da University College London e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Anunciamos agora a celebração da parceria institucional via programa NTT Coopera entre o Observatório Social da UCL e a NTT e a ABCR. Para nos explicar o que é o Observatório Social da Infraestrutura Sustentável da UCL, gostaríamos de convidar para vir ao palco Sr. Carlos Alexandre Nascimento, professor honorário, associado da UCL e também coordenador geral do MBA de PPP e concessões. Convidamos também Sr. Felipe Queiroz, diretor da NTT, Sr. Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da ABCR, o Sr. Daniel Keller, sócio da UNA Partners e coordenador do Núcleo de Rodovias e Ferrovias do Observatório Social da Infraestrutura Sustentável, para também estarem ao palco. Tem a palavra nesse momento o Sr. Felipe Queiroz. Boa tarde mais uma vez. Eu acho que eu já falei demais. Eu vou passar direto para o Carlos aqui, só reforçando a importância desse instrumento que se celebra hoje, para que a gente possa continuar desenvolvendo instrumentos e alavancas para a infraestrutura sustentável que o Brasil. Carlos, por favor. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui na Bienal, parabenizar o Marco aqui, a BCR, pela realização desse belíssimo evento e pela coragem, como já foi dita, de colocar esse tema como eixo central. E eu acho que é muito oportuno que a gente faça essa celebração da parceria nesse momento aqui, num painel discutindo sustentabilidade nas rodovias e possa ter essa visibilidade da temática, porque ela é muito importante. E rapidamente, só para explicar para que vocês saibam falando, né? O Observatório Social da Infraestrutura Sustentável nasce de muitos anos de experiência e de trabalho nosso nos MBAs de parcerias público-privado e concessões, no MBA de saneamento ambiental e agora o nosso novo MBA, que é o MBA de ESG. E nós temos na University College London, que eu sou professor e tenho representado aqui no Brasil, um centro também de sustentabilidade muito forte. E o nosso departamento lá é o que une sustentabilidade e infraestrutura. Então, o que buscamos fazer? A gente muito tem falado, tudo bem, vamos colocar as cláusulas no contrato, quanto é que vai custar. Tem todos os assuntos muito importantes, mas tem um assunto que é fundamental e que nós não temos essa cultura muito estabelecida no Brasil de realmente fazer diagnósticos baseados em evidência para a tomada de decisão das políticas públicas e menos ainda a avaliação de impacto dessas políticas públicas. A nossa ideia com o observatório é trabalhar duas frentes. Primeiro, criar um painel de indicadores para avaliar o impacto social dos projetos de infraestrutura. Então nós vamos olhar para diversos setores da infraestrutura, mas nós estamos começando com muita força em rodovias e ferrovias, porque entendemos que tem um impacto muito significativo. Então, entender quais são esses impactos e acompanhar isso ao longo do tempo é uma das linhas de atuação do observatório. E a segunda linha é justamente fazer a avaliação do impacto social em projetos que venham a ser já existentes, ou projetos que venham a ser concedidos, justamente para entender como que aquele projeto de fato impacta na vida da sociedade, como que impacta no desenvolvimento econômico, isolando essas variáveis todas para que isso possa, inclusive, retroalimentar as estruturações de projeto. Mas o mais importante é entender e levar o benefício à sociedade, porque eu acho que é, no fundo, tudo isso que nós queremos, é usar a infraestrutura para promover o desenvolvimento econômico e social e que realmente gere impacto na vida das pessoas, né? Então, para nós, nós ficamos muito felizes e honrados pela confiança da NTT em estar conosco nessa cooperação e da BCR, por tudo que a BCR significa. Eu acho que juntos estamos colocando setor privado,
e regulador na mesma direção para que a gente possa construir uma infraestrutura mais sustentável, em particular aqui para os interesses de hoje, concessões rodoviárias mais sustentáveis, que essa agenda cada vez ganhe mais força. Muito obrigado. Para o Marco. Seu Marco Aurélio Barcelos com a palavra. Extremamente importante. A gente tem que, de um lado, o trabalho da NTT, quanto à inserção do tema de sustentabilidade. E aqui eu preciso fazer o destaque para a figura do Felipe Queiroz, que teve essa visão e inaugurou essa temática dentro da agência, nos provoca e nos provocou e nos provocará para que a sustentabilidade possa cristalizar, consolidar na visão estratégica das concessões de rodovias. E de outro lado, a gente também tem o visionário Carlos, que é um empreendedor, um investidor da capacitação brasileira, porque criou o primeiro MBA em parcerias público-privadas do Brasil, um dos melhores que nós temos. Então, duas cabeças pensantes, dois líderes, não poderiam trazer como resultado diferente, senão a tentativa de responder uma pergunta fundamental. Todo o trabalho que a gente faz, tanto na estruturação de projetos, quanto na criação de indicadores de sustentabilidade, todo esse trabalho vale a pena? Que essa é a pergunta que o Observatório vai responder. Se vale a pena, nós precisamos ampliar, aprofundar. Se não vale a pena, voltemos para a prancheta e trabalhemos com outros indicadores. Então, parabéns por mais essa visão, por mais essa iniciativa inovadora, disruptiva, que eu tenho certeza vai servir de fonte para muitos consumidores, sem dúvida alguma o BID será um deles, e vai nos ajudar a transformar, requalificar continuamente os nossos trabalhos e a infraestrutura brasileira. Parabéns. Neste momento, os 4 participantes assinam o termo de parceria. A NTT coopera entre a FESP-SP e a NTT e poso para a foto oficial. Uma salva de palmas. Muito obrigada a todos.